porque esses vídeos que começaram a circular na imprensa, bastou a imprensa cavucar um pouquinho assim, só superficialmente, e nós começamos a ver um nível de escárnio, um nível de tranquilidade, certeza de impunidade, que é absolutamente assustador, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm absoluta certeza que são intocáveis. E por que eles são intocáveis? Ora, são intocáveis porque há cerca de 7 anos, este Dias Toffoli, que estava sendo acusado de corrupção na Lava Jato, criou um inquérito que censurou a imprensa do país inteiro e foi utilizado para perseguir implacavelmente todos os críticos da putaria que rola no Supremo Tribunal Federal. O mais interessante é que, como os críticos naquele momento eram os de direita, o inquérito foi muito conveniente e serviu para perseguir Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, mas também o pessoal de outros veículos, e basicamente criar um efeito de medo, onde hoje todo mundo morria, até hoje todo mundo morria de medo de falar do Supremo Tribunal Federal, ao ponto de que a própria Folha de São Paulo chegou a ser intimidada na época da publicação das reportagens da Vaza Toga, e não publicou a segunda onda de reportagens, que era muito mais séria até do que a primeira, ou tão séria quanto a primeira, não por falta de material que eles tiveram acesso, mas por medo das ameaças do Alexandre de Moraes, que chegou a anunciar ameaçar a Folha de São Paulo no ar. Pois bem, eu estou fazendo esse histórico todo porque é isso que dá a certeza aos ministros do Supremo Tribunal Federal que eles podem fazer o que eles quiserem. E, ora, se eles controlam a Polícia Federal, se eles controlam o governo do PT, se eles são temidos porque podem colocar qualquer pessoa dentro da prisão, e se a própria imprensa não pode criticá-los por medo ou porque acabam na prisão, ora, então há a sensação completa de impunidade e que eles podem fazer o que eles quiserem. E o nível de escárnio que isso proporciona para nós brasileiros e que está se tornando comum no Brasil é incomparável. Ministro pegando voo em jatinho com o advogado do réu que ele está julgando, blindando o banqueiro contra investigações de um escândalo de fraude bilionária, usando a aeronave que é recorrentemente utilizada por um sujeito acusado de ser ligado ao maior comando, o maior cartel de drogas do país, um fundo de investimento ligado à família, gerenciando dinheiro também de lavagem de dinheiro do PCC, escritórios dos familiares desses ministros do STF recebendo propinas de valores multimilionários sem prestação real de contrapartida de serviço, extorsão por parte de ministros do STF a empresários brasileiros, gerenciamento, investimento, fundo de investimento que gerencia o resort no qual a família de ministro do STF tem participação, que também está ligado à mesma organização criminosa. Olha, talvez você sinta que eu esteja sendo até meio repetitivo quando eu falo dessas coisas, e tenho falado muito nos últimos programas, mas eu não tenho como não ser. Nós não podemos aceitar essas coisas como se fossem normais. Não dá para ficar nessa de falar, o Brasil é assim mesmo. Não dá para tratar como normal, como vem tratando a imprensa nos últimos 7 anos, e vamos falar sobre isso hoje, algo que é absoluta e descaradamente criminoso e que deveria ser severamente punido em qualquer sociedade funcional. Eu não posso deixar de lembrar quase todo dia a existência desse grande esquema que se montou no Brasil. Um esquema onde todos são beneficiados, menos você. Um esquema que daria inveja aos maiores mafiosos italianos, aos oligarcas russos, aos empresários do Partido Comunista Chinês, ao governo Maduro. Posto isso, aliás, a forma da gente tratar isso, eu não tenho outra. Vamos reagir, por exemplo, a estes vídeos do Metrópolis sobre o resort da família do Toffoli, que desmente a história dele, não tenho nada a ver com esse resort, né? Era de um amigo meu.
A família dele tinha uma cota da empresa, mas não tinha ligação pessoal. Será mesmo que não tinha ligação pessoal? Bruno, bota aí pra gente o vídeo. Vale a pena assistir Chavantes, na região de interesse turístico Angra Doce, para conhecer os empreendimentos ligados à família do ministro Dias Toffoli e ao advogado da JF, Paulo Humberto Barbosa. O Metrópolis passou 2 dias no Resort Tayayá, que já esteve no nome do primo e de 2 irmãos do ministro Dias Toffoli. Aqui a gente descobriu que, apesar do resort ter passado para o nome do advogado ligado à JF, Paulo Humberto Barbosa, o ministro Dias Toffoli é conhecido por ser o dono e possui, inclusive, uma casa destinada somente para si na região mais luxuosa do hotel. Durante a estadia, conversamos com funcionários do empreendimento. Sem saber que estavam sendo gravados, eles confirmaram a presença constante de Dias Toffoli no resort. No final do ano passado, o ministro promoveu uma festa para familiares e convidados que paralisou o funcionamento do hotel. O evento aconteceu após o empreendimento ter sido vendido para um advogado ligado à JF. É que, na verdade, o Beto vendeu aqui para os Fiel. Os Fiel vendeu para o Toffoli. Eu acho que é até hoje. Ah, esse aí é o ministro, né? É, disse que vendeu para o Paulo Humberto, que é o cara que a gente respeita aqui dentro do... Entendi. Mas o Toffoli vinha aqui, né? Ele, cara, no final da semana de Natal, Ano Novo, ele tava com 180 pessoas dentro da Deu festa? Deu trabalho. No Natal ele tava indo, ele tava indo. Ele não sabe ele, mas... Ah, é o Toffoli, isso, né? É, ele vem com os seguranças dele. Nossa, Ele vem aqui, ele fala com vocês também? Ele não fala pra ninguém. Entendi. Ele é meio... Senta ali na vez dele, só serve. Ele entra até por trás. Esse mesmo funcionário que contou da festa nos levou... Entra por trás. Por que será, né? uma embarcação ancorada no pier do resort, que seria do ministro Dias Toffoli. Essa aqui é do ministro. Ah, essa é do ministro. Ah. Aqui que é... Opa, bonito. Quem frequenta Não é esse... o local Não, peraí. Não é o barquinho ruim, não. É o barcão. É o barcão do ministro. Tá no nome de quem o barcão do ministro, hein? De algum amigo. Provavelmente de algum amigo. que Toffoli tem uma casa destinada somente para si na área mais nobre do resort, que continua reservada mesmo após a venda do local. Mas aqui tem a casa do ministro, né, também. É a casa do ministro. A casa do Mas ali é ministro. dele, não sei se é. Ou ele aluga? É dele. Ah, é. Tá todo esse rolo, né? Não sabe se ele vendeu, se não vendeu. Tá todo esse rolo aí na mídia, né? É o dele segurando Amor. o ministro de lá. Ninguém aí fica só pra ele. Mas quando ele não tá aqui, usam lá a casa. Não, só dele. Mas Só assim, usam, dele. então. É o pai do seu cliente, ele é só Ele é padre mesmo, padre. o irmão dele é. Nós ouvimos relatos que o Tayayá já foi frequentado por outros sem o controle de entrada. Puta. E a reportagem, Peraí, tem que botar o inclusive, vídeo de volta onde eu parei. no tribunal. É uma opção. Esse mouse aqui, inclusive, tá uma bosta. Esse aqui usa, então. É o pai do seu cliente. O ambiente foi inaugurado nas primeiras semanas de 2026 e funciona como um projeto piloto para o projeto de expansão que é conduzido pelo advogado Paulo Humberto Barbosa. A coluna Andresa Matai já mostrou que o advogado É. O advogado empreender não é anormal. Ué, voltou pra cá? Vídeo 2019 com o Toffoli. jogar em máquinas eletrônicas ou participar de partidas de blackjack. Peraí. Tá, Já foi nós frequentado vamos. por outros membros do STF. A presença de Dias Toffoli no resort não... Não, só dele. Mas esse aqui usa, então. Vou voltar aqui, desculpa a bagunça aqui, é que meu mouse tá muito ruim. O irmão dele é. Nós ouvimos relatos que o Tayayá já foi frequentado por outros membros do STF. A presença Outros de Dias ministros. Toffoli no resort não se resume a relatos. Esse registro de 2019 mostra o ministro em um dos restaurantes do complexo. Rapaz. É. Jogar em máquinas eletrônicas ou participar de partidas de blackjack é uma opção oferecida aos hóspedes do resort ligado à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O espaço de jogos do Tayayá reúne 14 máquinas da chamada videoloteria. Que Essa modalidade de isso? jogo é legalizada no Paraná e funciona como uma espécie de raspadinha instantânea, mas que se assemelha visualmente aos caça-níqueis. A reportagem do Metrópolis visitou o local e Raspadinha encontrou um instantânea. ambiente com iluminação artificial, carpetes e luzes de neon, reproduzindo a estética de cassinos internacionais. Além das máquinas, o local oferece venda de É um drinks e cassino. cerveja e também conta com mesas de pôquer. Hóspedes que permanecem no local após o horário oficial de funcionamento são convidados a participar de outras modalidades, como o blackjack. É um cassino. Ele acabou de me perguntar. É um cassino clandestino. Aí eu falo assim, não, são 3 pessoas, conforme aparece a gente, mas eu vou com uma mesinha pra jogar. Aí eu falo pra ele. O acesso ao espaço ocorre sem o controle de entrada, e a reportagem inclusive flagrou crianças circulando no local. O ambiente foi inaugurado nas primeiras semanas de 2026 e funciona como um projeto piloto para o projeto de expansão que é conduzido pelo advogado Paulo Humberto Barbosa.
A coluna Andresa Matai já mostrou que o advogado é ligado ao grupo JF. Não, fica tranquilo, porque segundo o Toffoli, ele não tem nada a ver com o resort. Os funcionários do resort que ele está ali dizem que o resort é dele, mas ele não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o resort, mas ele, no Natal e no Ano Novo, deu uma festa para 180 pessoas. A diária do Tayayá custa mais de R$1.000, no quarto mais simples. Mais simples. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, que ganha R$50.000 por mês, um pouquinho menos, consegue bancar uma festa para 180 pessoas nesse resort. Um resort que ele não tem nada a ver, mas tem ali também um barco que os funcionários afirmam ser dele, ancorado lá. Ele não tem nada a ver com o resort, mas tem uma casa só para ele lá, mesmo depois do resort ter sido vendido para outras pessoas. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Como é que não se indigna com alguma coisa desse tipo? O negócio com um cassino clandestino dentro de um resort, cuja exploração, ainda mais com participação de criança, é criminosa. Se isso tudo, que eu digo aqui, já é mais do que foi utilizado como prova para condenar o Lula no esquema do sítio do Atibaia. Tem mais coisa aqui do que contra o Lula. Se isso tudo já não fosse o suficiente para dar pelo menos uma investigação que revirasse a vida inteira do Dias Toffoli, o Metrópolis, de novo, o jornalismo, fez uma reportagem na sede da empresa dos irmãos do resort dele, já que uma das sócias do resort Tayayá, né, a família dele foi uma das sócias do resort Tayayá, e eles foram na sede. Vamos ver o que diz a reportagem. Marília, São Paulo. Quem vê essa rua em Marília, no interior do estado de São Paulo, não imagina que ela abriga a sede de uma das empresas que é dona do resort Tayayá, no interior do Paraná. Essa repórter, eu não sei o nome dela, parece que já teve até uma treta do Alan e do Sam Puncher em relação a ela, mas ela além de ser uma gracinha, muito bonitinha ela, ser bem novinha, mas danada, menina danada, tava metendo a cara contra o Toffoli, danada. Aqui fica a casa de José Eugênio Dias Toffoli, irmão do ministro do Supremo, Moreira. Dias Toffoli. É também a sede que está registrada a empresa Marília de Participações, que já foi uma das sócias do resort no Paraná. O endereço da ela trabalha com o Sam Puncher. 425 consta no quadro societário da Marília de Participações no sistema da Receita Federal. A casa apresenta sinais de deterioração, com paredes e parte do piso rachados, e fica em um dos bairros mais simples da cidade de Marília, cercada por conjuntos habitacionais e terrenos baldios. A Marília de Participações já figurou entre as proprietárias do resort de luxo Tayayá, no Paraná. Até fevereiro de 2025, a empresa dos irmãos de Toffoli detinha o equivalente a 17% das cotas das administradoras do empreendimento, a Tayayá Administração e Participações e DGEP Empreendimentos e Participações. À época da venda dessas participações, essa porcentagem equivalia a 3,5 milhões de reais. Apesar desse valor, a sede da empresa permanece registrada em um imóvel residencial de aproximadamente 130 metros quadrados, situado em um bairro de perfil modesto. A reportagem procurou José Eugênio Toffoli, um dos sócios da Maridit, mas ele não retornou o contato. No local, ninguém atendeu ao interfone. Tem um outro vídeo, não sei se está aqui na pauta, né? Deles falando com a senhorinha. Eu mandei, deveria estar aqui. Porque a dona da casa fala que não conhece, tadinha, é uma pessoa humilde. E é uma história, assim, né, de sucesso, de empreendedorismo. Se no Brasil ser irmão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, você pode até não ter dinheiro para trocar o piso quebrado da sua garagem, para consertar a rachadura da parede da casa. Tá lá, a mulher mostra. Mas você tem o dinheiro suficiente para ser sócio de um resort de luxo e ter uma participação milionária no empreendimento. Eu não sei, a gente tem... sumiu do vocábulo brasileiro a palavra laranja. E eu pergunto, laranja, e será que no resort tinha lavagem de dinheiro para alguém?
crime de ocultação de patrimônio? Será que o PCC tinha envolvimento com o fundo que administrava o resort e estava ganhando com isso? Eu tenho essas perguntas que deveriam ser perguntas de pessoas que fazem investigação. Eu não sou um jornalista investigativo, eu sou um jornalista de opinião. Parabéns aí ao Sam Pancher, ao Metrópolis, por essa reportagem investigativa. Vou até perguntar para o pessoal aqui da equipe, não tem o vídeo que eu mandei? Ah, tá aí. Eugênio Dias Toffoli mora aqui? Aí. Meu nome é Pedro, eu sou repórter do Estadão. Eu queria conversar com ele sobre os investimentos da Meredith, que também está nesse endereço, no resort Itaiaiá. Seria possível? Eu sou do jornal Estado de São Paulo. Esse vídeo é muito impressionante, vale a pena ver. Eu queria falar com o José Eugênio. O José Eugênio que não atendeu o telefone para Petrópolis. Essa casa da senhora, né? É porque essa casa parece como a sede de uma empresa chamada Meredith Participações, que tem Meredith Participações. Meredith. Mas eu nunca ouviu falar. Que está no nome do José Eugênio e do José Carlos Dias Toffoli, são irmãos, né, do ministro. Essa casa é minha, financiada, financei com meu dinheiro. O José Eugênio não mora aqui, não? Ele não tá, ele viajou. Ah, sim. Ele trabalha com o CREA, da engenharia. Ah, sim. A senhora é a Cássia. Isso. Essa casa eu financiei 25 anos. Não, sim. Eu não sei de onde que tá saindo isso aí. A senhora comprou em 1998. Foi. Eu peguei os documentos no cartório, só que o José Eugênio e o José Carlos, que é o padre Carlão, Mas não tem nada a ver, ele é padre. Não, sim, mas essa casa aparece no registro da empresa que comprou. Padre. Essa casa aparece como sede da empresa que empresa que comprou a participação no resort Itaiaiá. Desculpa, moço, mas acho que eles não têm mais o que inventar. Não, moço, mas é porque é o que mostra nos documentos, eu só segui os documentos e cheguei mas aqui. O povo está inventando muita coisa, não existe isso. Essa casa eu financiei, quando eu financiei essa casa, eu morava na casa do meu pai, não tinha nem como fazer essa casa, a gente não tinha nem dinheiro. Nossa. Entendeu? Não, tudo bem. Meu marido é engenheiro, então ele trabalha com coisas que tem também de engenheiro. Ele é engenheiro eletricista. Uhum. Não sei se você já viu. Sim, eu vi. Engenheiro eletricista, então ele pega projetos. Sim. Mas ele não tem, a senhora não sabe de qualquer relação dele com o resort Itaiaiá. Sede? É porque tem uma empresa chamada Meredith Sede, né? Que negócio de sede? Que em 2020 ela adquiriu 33% do resort Itaiaiá, que é ali em Ribeirão Claro. E ela nessa compra dessa participação, tá assim, José Eugênio Dias Toffoli, representando a Meredith Participações, não sei de nada, moço. localizada aqui na rua... Desculpa. Que é a rua... Certo? Tá tudo batendo. A gente até veio aqui mais cedo e não tinha ninguém. Mas então a senhora não sabe de nenhuma participação. De nada. Eu sei que eu moro aqui, já vai fazer... Eu fiquei no meu pai de 1998 Fiquei 2 anos no meu pai, meu filho nasceu lá. Sim. Não, eu vi, o pai da senhora era português, ele chegou a falecer, ele faleceu. Eu cuidei desse dia dele com Alzheimer. Depois teve a herança com seus irmãos, tem vários irmãos, né? E que aí aparece que vocês... Olha, sinceramente, eu falei até para minhas irmãs, eu tenho vontade de sumir daqui, porque as pessoas ficam inventando coisa, que é dono do Itaiaiá, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Eu gostaria de perguntar pro José Eugênio como que ele... Como se as pessoas estão inventando, tá no registro da empresa, as pessoas não estão inventando. O registro da empresa coloca a sede da empresa dos irmãos do Toffoli lá nessa casa que a senhora mora, tinha uma participação multimilionária, etc. Ninguém está inventando isso, isso é factual. Ele se tornou sócio do... Como sócio, moço? Ô moço, dá uma olhada na minha casa, você tá vendo aqui? É praticamente uma confissão de laranjeira. Mas é que você acha que eu não tenho nem dinheiro para arrumar minhas coisas da minha casa? Se você entrar dentro, você vai ficar assustado. Não, eu imagino. Eu estou cuidando do meu irmão com Down, ele mora aqui, não tem nada a ver com sede. Carlos, vem aqui. Mas é que os documentos eu não estou inventando, moça, é que os documentos da junta comercial mostram isso e eu vim aqui justamente para perguntar para o José Eugênio. Não, eu não sei de nada. Sinceramente, eu não sei de nada e não quero saber, moço. Não, tudo bem. Tá.
Você me desculpa, não, mas... tudo bem. Obrigado por atender a gente, o que viu? tá lá, eu não sei. Eu sei que eu moro aqui, já vai fazer 24 anos, e eu não sei de nada, que é sede aqui. É o que é onde eu moro. Sim. E o José Eugênio também nunca comentou nada com a senhora sobre Itanhaém? Não quero, não sei nem saber e não quero saber. Não. Tá bom? Tudo bem, obrigado. É absolutamente chocante. Absolutamente chocante. E eu fico feliz de ver o Estadão também fazer essa reportagem. Né? O Estadão acordou. O Estadão publicou um editorial, um artigo, dizendo: é preciso constranger Dias Toffoli. Eu achei o máximo. Eu adorei. Olha as coisas bonitas, olha o Estadão. A degradação da credibilidade do Supremo Tribunal Federal impõe a seu presidente, ministro Edson Fachin, um dever inadiável, manifestar-se em defesa da corte diante da condução heterodoxa e institucionalmente corrosiva do caso Master pelo ministro Dias Toffoli. O Estadão. Eles falam também de Constituição, criticam o fato das pessoas sem foro privilegiado, executivos, dirigentes de banco, estarem sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. Dizem também que a Constituição proíbe que o Supremo instale um tribunal de exceção. E eles ainda falam assim, falam no governo Bolsonaro, dizendo assim: quando o STF foi atacado durante o governo passado, reagiu institucionalmente para defender a ordem constitucional, amparada, entre outros pilares, no regime democrático e na harmonia e na independência dos poderes. Estadão. Havia, naquela época, uma ameaça real à democracia que ensejava medidas que, em tempos normais, seriam atípicas. O mesmo jornal que falou que o Supremo não pode criar um tribunal de exceção diz: não, aquelas medidas atípicas, só para dizer aqui, Estadão, atípica e exceção são praticamente sinônimos. Mas ele continua: naquelas circunstâncias excepcionais, de onde será que vem a palavra excepcional? Será que era de exceção? Eram ao menos justificáveis. No caso Master, não há rigorosamente nada que justifique uma heterodoxia que não raro desborda para a ilegalidade. Há, isto sim, a corrosão interna da ordem jurídica pelo próprio Supremo a partir das decisões de um dos seus ministros que afrontam a Constituição e as leis processuais mais comezinhas. Hoje, defender o STF significa cobrar a correção de seus próprios desvios. Ou seja, e é bom porque o Estadão está dizendo o que boa parte da sociedade brasileira, principalmente as elites brasileiras, repetiam. Não é que as elites brasileiras sejam esquerdistas, não é que eles odeiem a ordem jurídica necessariamente. Quando você conversa com essas pessoas, a justificativa delas para si mesmas era: não, a gente sabe que o Supremo Tribunal virou um tribunal de exceção. Porra, mas é para proteger, é para atacar o Bolsonaro, é para tirar o Bolsonaro do poder. Essa gente, esse cara que diz que não é coveiro, esse cara horroroso que fala essas coisas feias, a gente precisa se livrar dessa gente. Então, não tem jeito, existe uma ameaça real à democracia. Então, tudo era justificado. Mais ou menos assim, contra o Bolsonaro, a gente aceitou e aplaudiu e habilitou tudo. Mas não é porque nós demos esse poder para vocês quebrarem a lei e a Constituição que vocês podem fazer a mesma coisa com a gente. E eu digo, vocês só podem estar de sacanagem no Estadão. Agora, em 2026, chegou a hora de constranger Toffoli. O cara que foi indicado para o STF sem nenhuma qualificação, exceto ser advogado do partido político do presidente que o indicou, o Partido do Tráfico, o PT. Ora, o partido que foi botado para fora, que sofreu impeachment por fraudar as contas públicas e que protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história da República. E todo mundo sabe
dos esquemas do Dias Toffoli há pelo menos, há muito mais, mas há pelo menos 7 anos. Não somente do Toffoli, dos outros ministros do STF, vocês da imprensa estão carecas de saber. Ora, a Malu Gaspar expôs no ano passado o patrimônio de mais de 100 milhões de reais do Alexandre numa holding fraudulenta de cursos, o Instituto Lex. Vocês sabem, todos vocês sabem, o Lex que acabou sancionado pela Magnitsky, todos vocês sabem da mansão de luxo do Alexandre de Moraes em Brasília, do apartamento de luxo dele em São Paulo, da casa de luxo dele em Campos do Jordão, no Guarujá, das extorsões. Vocês da imprensa sabem das extorsões que o Barço de Moraes faz aos empresários brasileiros. Ora, eu, Paulo, sei pelo menos de um empresário enorme que foi alvo da operação da Polícia Federal, aquela dos grupos do WhatsApp durante as eleições de 2022, que logo em seguida da operação do Alexandre de Moraes foi abordado e extorquido pelo escritório Barço de Moraes. Eu sei de... não estou falando que eu só sei de um empresário que foi extorquido. Eu sei de um daqueles do grupo de WhatsApp que foi extorquido. Eu sei de outro, por exemplo, me falou, eu acho que eu cheguei a falar isso aqui no programa, quando me contaram essa história, que ele tinha uma ação que ia parar no Supremo e o escritório da Viviane ativamente ligou para eles para dizer que, olha, rapaz, foi parar no Supremo, precisa resolver isso, hein? Se não resolver, rapaz, vai dar problema, as coisas podem se complicar. Extorsão de mafioso, o Brasil virou. E os empresários que têm muito dinheiro falam, olha, eu vou pagar, é igual, eu vou pagar o arrego do tráfico. Eu vou pagar o arrego da polícia. Eu sou do Rio, porra. Assim como é que criminoso funciona? A milícia vai lá e fala assim, ó... Vocês viram Tropa de Elite, né? A moto do comandante tem que ir lá pegar o dinheiro do tráfico. É o dinheiro do arrego. E é a mesma coisa que o Supremo Tribunal Federal faz com os empresários brasileiros. Os empresários brasileiros pagam o dinheiro do arrego para poderem continuar operando. Alguns, inclusive, para poder traficar drogas, mas nestes casos não estou falando disso. Estou falando de pessoas que têm empreendimento em setores produtivos da sociedade brasileira, mas que só conseguem operar pagando o arrego. Assim como você só consegue abrir uma padaria na favela se você der o dinheiro do tráfico e da milícia. É o dinheiro de proteção que a máfia italiana cobrava. E vocês da imprensa sabem disso. Vocês do Estadão sabem disso há muito tempo, porque se eu sei, vocês sabem. Eu não sou mais bem relacionado que vocês que circulam todos os dias nos jantares da elite paulista. O inquérito das fake news, que a imprensa tanto aplaudiu, que vocês estão aplaudindo aqui nesse editorial, surgiu por causa de uma reportagem que expunha o quê? Um esquema do próprio Toffoli. Lembram? O amigo do meu pai. Foi criado pelo Toffoli de ofício e nomeou Alexandre de Moraes, escolhido a dedo, claro, porque são parceiros e cúmplices no crime, para Alexandre de Moraes calar a todos e impedir qualquer crítica ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que era um ataque às instituições democráticas. Tudo isso acontecendo há anos. E agora, o Estadão, nós temos que constranger o Toffoli, porque antes era ok. O que houve? O que houve? Alguma coisa aconteceu, o interesse mudou. Será que foi porque a água bateu na bunda dos banqueiros? Que vocês amam tanto no Estadão? E no Globo? E a gente começa a entender que alguma coisa mudou. Não foi a moralidade que mudou. Alguma coisa mudou nos interesses de alguém para a postura do Estadão e da velha mídia mudar. Agora fica mais clara a razão do Toffoli e do Alexandre, menos um pouco, estarem na linha de tiro. Certamente, volto a dizer, não foi moralidade. Ninguém da imprensa encontrou Jesus no caminho de Damasco.
Só que o poder ilimitado do Supremo Tribunal Federal talvez esteja começando a afetar alguns que têm muito poder e que estão se sentindo incomodados. O Estadão agora vem pagar de moral. O Estadão, não tem ninguém mais nessa família Mesquita que tenha um mínimo de moralidade, talvez só o Fernão, que não participa mais do Jornal da Família, talvez até por isso mesmo, porque tem a moral e ética. Porque todo mundo fez vista grossa. Todas as instituições fizeram vista grossa e toda a imprensa fez vista grossa. Aí mesmo imprensa financiada pela Faria Lima, financiada pelos interesses que tem. O Estadão não, mas todos os outros veículos têm o seu braço financeiro. E agora os jornalistas estão, pelo menos, parecem ter recebido carta branca para acordarem desse transe e verem que o Supremo Tribunal Federal virou uma putaria. Até pouco tempo atrás, eu tenho mais do que 1 ano de idade e tenho idade para me lembrar da época que isso era ataque às instituições e que todo mundo aplaudia. E tá tudo bem, né? Porque eu não sou... Né? Quem sou eu para julgar o coração dos homens? Deixa isso para Deus. Porque pelos motivos certos ou não, quem está expondo tudo isso, pelo menos quem está expondo tudo isso, e o Sam Puncher é um repórter muito competente. Eu sempre falei isso aqui, já elogiei o Sam várias vezes. Ele não é um cara de direita, mas é um repórter fução. Né? Eu admiro bons jornalistas. Né? Eu fui para a faculdade de jornalismo com 16 anos, porque o meu sonho era ser jornalista. Então eu admiro quando eu vejo um colega competente. E essa menina, Valentina, parece que tem 15 anos de idade. Mas dá nada. Fazendo o trabalho que não faz, por exemplo, a Polícia Federal. Vocês não acharam esquisito isso? Não tem policial federal investigando esse indício claro de crime? Né? Não tem inquérito policial sendo aberto para investigar o Toffoli e a família? Não teve uma porra de um puto de um policial federal que foi lá na casa da sede da empresa? Um puto de um policial federal que foi lá no resort Itaiaia fazer essas perguntas que fez a imprensa? Esses dois corajosos jornalistas do Metrópolis? Não tem um puto? Será que todos os policiais federais estão ocupados prendendo idoso, mãe de família, trabalhador, gente com a Bíblia? Não tem, a Polícia Federal não pende mais. Crime organizado acabou, tráfico de droga não tem mais. E muito disso é incompetência, porque é uma Polícia Federal que passou anos com a beneplácite dos juízes, com promoções e incentivos internos apenas para os que cumprissem ordens do Alexandre de Moraes, e isso é péssimo para a própria instituição, que se tornou uma instituição incompetente. Ora, eles passaram 2 anos torrando dinheiro público para produzir um indiciamento fajuto contra o Bolsonaro, que no primeiro teste pelo qual passou foi absolutamente destruído pelo Fux, que humilhou o trabalho dos incompetentes da Polícia Federal. Aliás, contra mim, são mais de 3 anos de quebra de sigilo, não acharam nada, não conseguiram produzir uma prova contra mim, bando de incompetentes esperando aposentadoria e serem indicados para carguinhos e posições e se aposentarem com salário integral no final da carreira. Bando de incompetentes e vagabundo. E essa incompetência é possível porque foi acobertada pelas ações políticas. Porque você, para ser policial federal hoje, você não precisa ser competente. Porque o resultado já está combinado com o juiz. Eu falei isso na época da Lava Jato, que a Lava Jato começou a virar uma bosta, porque tudo estava combinado já com o Moro, e o Fachin, o Fachin é nosso, palavras dos procuradores, e aí a investigação deixa de ter que cumprir o devido processo legal, deixa de ter que fazer um trabalho investigativo profundo, deixa de ter que apresentar provas, porque não precisa convencer o juiz. Quem decide é o juiz já está combinado. Quando a gente tem isso agora no Supremo Tribunal Federal, é muito pior, porque não é só combinado com o juiz é o condutor.
A Polícia Federal responde, inclusive, direto ao juiz, durante muito tempo, contra o Ministério Público. Então não tem nenhum check and balance, você pode ser incompetente. Isso gera o quê? Uma classe de policiais federais incompetentes que não estão fazendo o trabalho que, pelo menos, eu volto a dizer, pelo menos um pouquinho agora a imprensa está fazendo. O que vai acontecer? Ora, eu não sei, porque eu não acredito que um regime vá punir os seus próprios membros, exceto quando a revolução chega à conclusão de que aquelas pessoas já não são mais necessárias e podem ser expurgadas. E aí é briga de poder. Se vocês olharem o que acontece nos expurgos comunistas, é uma coisa impressionante. Talvez a gente esteja chegando num expurgo interno do regime brasileiro. Talvez. Eu sei que o bom dessa história é que essa história de eles são os salvadores da democracia com patrimônio de holding fraudulenta do Alexandre de Moraes, empresa de fachada de venda de curso, salvadores da democracia com 129 milhões de reais de propina de um banco envolvido com o PCC, salvadores da democracia com Dias Toffoli com seu resort em nome de laranja. Pelo menos isso agora está claro, eles estão nus. E digo mais, se a imprensa fizer isso com os familiares dos demais ministros, rapaz, vai dissolver aquele negócio. Gilmar Mendes, quanto que vocês acham que tem de sacanagem do Gilmar Mendes? Eu não estou dizendo que tem. Eu estou dizendo quanto que vocês respondam aqui no chat. Quanto que vocês acham? Classifiquem assim. Muito, demais e pra caralho. Escrevam no chat. Se vocês não quiserem escrever essa palavra feia, porque vocês são muito púdicos e muito limpos, né? Essa expressão no Rio de Janeiro, que é um advérbio de intensidade, ela é necessária para expressar algo que é mais do que muito, muitíssimo, né? Eu tenho meus vizinhos aqui, são mineiros, e eu vejo que eles têm dificuldade de expressar essas quantidades, né? Essa quantidade para baralho é muita coisa, muito. Então, quanto que vocês acham que tem de sacanagem do Gilmar Mendes se for atrás da família dele? De todos aqueles enteados, a esposa, de quantos? E a imprensa? Metrópolis, vocês já viram alguma coisa no Metrópolis contra o Gilmar Mendes? Eu faço um desafio aqui. Entrem no Google, peguem o site do Metrópolis e digitem Gilmar Mendes e achem uma vírgula contra. Por que será? Por que será? O que fez Dias Toffoli, o que fez Alexandre de Moraes para cair na desgraça dessas pessoas? Porque há cumplicidade da imprensa. Por quê? Por que a imprensa é cúmplice? Por que ela, até esse assunto chegar numa guerra com um banqueiro, e de banqueiros ninguém falava nisso? Eu digo a vocês, porque eles são beneficiários do esquema. Beneficiários. Por isso que eu digo que alguma coisa mudou no esquema de interesse, nada disso é sobre valores. No final das contas, a imprensa, a velha imprensa, está toda comprada. Não necessariamente que não haja bons jornalistas, mas os veículos não deixam a publicação. Ora, eu sei de pelo menos dois, que eu soube diretamente, 2 veículos de imprensa para os quais o Gilmar Mendes ligou e falou assim, e deu expor nos caras, e os caras receberam, os repórteres de baixo, receberam ordens de cima para não tocarem no nome do Gilmar Mendes. Depois que o Gilmar Mendes ligou ameaçando, ou convencendo os veículos de imprensa. Se o Gilmar Mendes quiser me desmentir, eu digo o nome dos veículos. E digo quem foram os repórteres
se for necessário num processo de calúnia. Eu não falo nada, eu não sou que nem outros que existem aí, eu não falo nada de coisa de ouvir falar. Para eu falar é porque eu tenho certeza, a fonte foi checada, eu sei do caso, eu vou dizer o caso que foi. Só não falo aqui para proteger os repórteres. Vocês acham que eu não vou dizer aqui que existe interesse nos veículos de imprensa do Brasil? Ora, eu estou dizendo, todo mundo nesse esquema está ganhando ganhos de rios de dinheiro. E você e eu que estamos quebrando a cara e bancando essa farra. É o complexo industrial da propina. Que vocês acham o quê? Que não envolvem a mídia? Envolve a mídia e a classe artística, que estão enchendo cada vez mais o rabo de dinheiro. Não é sobre valores morais, é sobre valores financeiros. Então não é que a velha mídia percebeu as ilegalidades, os desmandos do país. O Wagner Moura não ganha o Globo de Ouro e dá um discurso xingando o Bolsonaro à toa. Cadê o Wagner Moura, hein? Ele está indignado com o escândalo envolvendo o Toffoli e o Alexandre ou não tem opinião sobre o assunto? Eu ia adorar ver o Wagner Moura numa premiação internacional, porque eu acho o Wagner Moura um ator espetacular. Tem essa coisa, né, dos atores, melhores atores, serem imbecis, completos, que não valem nada e que enchem o rabo de dinheiro, como, por exemplo, o Wagner Moura, ou como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tem tantos. Mas posso citar o Leonardo DiCaprio, o Mark Ruffalo, o Hulk. Mas ninguém fala de nada, não tem nenhum escândalo. Que daqui nos Estados Unidos não vi um ator indignado com um escândalo bilionário de fraude dos somalianos em Minnesota. E no Brasil não tem um artista preocupado com os escândalos de Dias Toffoli. Imaginem, troquem, por exemplo, imaginem que fosse, por exemplo, um resort da família Bolsonaro. Os caras não iam parar de falar nisso o dia inteiro. Então, não se esqueçam, não é sobre valores morais, é sobre valores financeiros, é sobre preço. Eu não quero falar em termos figurados, não. Vamos falar em números. Em 2025, a captação do seu e do meu dinheiro para a Lei Rouanet bateu recorde, que foi publicado no site do governo. 3,41 bilhões de reais. Não falei milhões. Eu falei 3,41 bilhões de reais. Que foi um crescimento de 12% em relação a 2024. A economia brasileira cresceu quanto? 2%. A economia dos artistas cresceu 12% em 2024. Mas se você está escandalizado, não fique. 12% de crescimento em relação a 2024 não é nada comparado aos 45% de crescimento em relação a 2023. Ou seja, de 2023 para 2024 cresceu 45%. E de 2024 para 2025, 12%. Eu não sei você, mas eu acho que o Brasil dos artistas cresce num ritmo diferente do Brasil do trabalhador, né? Tem sobrado mais dinheiro na sua casa para você pagar as suas contas desde 2023? Eu pergunto isso. Porque o quanto você paga para o Wagner Moura xingar o Bolsonaro no Globo de Ouro só aumentou. O governo Lula já gastou 8 bilhões de reais com artistas através da Lei Rouanet. Eu falo que existe um esquema para roubar o teu dinheiro, onde essas pessoas são todas cúmplices em conluio. Eu falo da classe artística e estava falando da imprensa. A imprensa também é comprada. Vejam a diferença entre o governo Bolsonaro e o Lula. A Globo recebe hoje metade de toda a verba publicitária do governo Lula. Metade vai para um grupo. Será que é coincidência a posição editorial que eles tomam? E o restante? Por que não é diferente, então, na Record ou SBT?
Porque Record e o SBT recebem quase todo o resto. Tá aí no gráfico, na tela para vocês. E aí tem uma merrequinha para Band, para Rede TV e para CNN Brasil. Um cala-boquinha. Então não é só que os jornalistas da Globo são esquerdistas, ou que os atores da Globo são esquerdistas. É claro que eles são. De formação, mas tá todo mundo enchendo o rabo de dinheiro no complexo industrial de propina, paga e muito bem paga. Por isso a militância, por isso a linha editorial pró-Lula, por isso a lacração. Todos os malucos que fazem isso, porque realmente creem na ideologia, eles creem. Mas a verdade é que a maioria ali recebe muito bem para continuar crendo. E é contra isso que a gente tem que lutar. É isso que a gente enfrenta. É isso que a gente vai enfrentar em 2026. E é desesperador. Eu estou num ano aqui que até eu estou ficando... Porra, não aguento mais. É muita sacanagem, é muita putaria, é muita gente se dando bem. Mas se eu não falar, quem que vai falar? 8 bilhões, cara. 8 bilhões. Volta o gráfico do quanto que a Globo recebeu no ano passado, Bruno. Esse último que você abriu. Cara, é um negócio impressionante, cara. Quanto que dá isso? É um negócio impressionante, cara. Vejam no governo Bolsonaro, né? A Globo recebia 2019, 20, 25, 28, 29, aí entra o Lula e o gasto com a Globo dobra, 51, 48, 49. Uma coisa impressionante. Uma coisa absolutamente impressionante. Milhões. Enquanto isso, eu fico aqui pedindo para você me apoiar com $5, R$27. E você pode fazer isso. Você pode ser o contraponto ao Lula, o contraponto à Globo. Mas aí você tem que ter engajamento. Existem 2 tipos de jornalismo. Esse, que é pago com o dinheiro arrancado de você para financiar os jornalistas que promovem o esquema que arranca o seu dinheiro, e existe o jornalismo independente. 2 modelos de financiamento diferentes. Eles falam, ai meu Deus, Paulo Figueiredo, mendigo de Pix. Mentira, porque eu não posso aceitar Pix há 3 anos que tem as contas bloqueadas. Mas que lindo, que bom que eles não precisam pedir assinantes, não há necessidade. O governo dobra o dinheiro que manda para eles calarem a boca. E chega até para alguns influenciadores. Por que não chega aqui? Porque sabem que não adianta. Aqui nem o meu apoiador decide o que eu falo. Meu apoiador, eu tenho o seguinte compromisso com você que é meu apoiador. Eu vou falar a verdade da melhor forma que eu a compreender. Posso errar, mas não vou mentir. Nem para favorecer um, nem para favorecer outro. Por isso que dei tanta porrada nos momentos que precisam, na direita, no momento que precisam ser dados. Para falar as coisas como elas são. E você pode apoiar isso. Tem 2 modelos. O modelo pago pelas agências de publicidade envolvidas nos esquemas, modelo pago pela verba da SECOM, em que a audiência é irrelevante, e o modelo onde eu não sou remunerado pela audiência, sou remunerado por você, meu assinante. E você pode fazer isso entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Eu faço o apelo, arregace as mangas, porque se você não me financiar, não vão ser eles como financiar. E eu tenho, às vezes, mais audiência do que vários deles. Que a CNN Brasil, imagina. Imagina se eu tivesse capacidade de ter mais programas, de aumentar a participação do estúdio. Eu sou um só e conto, graças a Deus, com uma boa equipe que vocês, meus apoiadores, permitem que eu pague. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Não pode. E de fato, a gente está num momento em que apoios vêm caindo para todo mundo, as assinaturas estão caindo, a audiência está caindo, e graças a Deus os meus apoiadores ainda, muitos, permanecem. Mas você tem que fazer a sua parte, entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Menos de R$30 por mês, R$28 por mês, dependendo do câmbio.
É um compromisso mínimo para fazer contra frente a isso que a gente está vendo aqui. Ou você acha que eu faço parte do esquema? Se fosse, não estava pedindo assinante. Não precisava. E tem os patronos Gold. Os patronos Gold fazem um trabalho mais pesado. Eu acho que eles que fazem um esforço extra, $49 por mês ou $499 por ano. Tem um monte de benefício. Além do conteúdo que todos ganham, do conteúdo exclusivo de apoiadores, os patronos Gold também ganham reuniões mensais comigo, participação no nosso grupo de WhatsApp, acesso direto a mim para o meu e-mail, pautam o programa e por aí vai. Então, eu acho que tem muita coisa. O que eu tenho a oferecer é isso, é conteúdo. Né? E acreditem, vocês pagam pelo conteúdo de esquerda da Globo. Então, que tal, voluntariamente, pagar um pouquinho pelo conteúdo honesto, verdadeiro, de quem não está dentro do esquema? Eu tenho enorme orgulho disso. Paulo Figueiredo, você pede a contribuições, todos os programas, eu falo, que coisa maravilhosa, meu sonho é só isso, é ser um jornalista que vive dos meus assinantes. Puta, cara, que coisa maravilhosa. Essa é a origem, essa é a origem do jornalismo moderno. Você deixou de ser o consumidor desses caras. O consumidor desses caras são eles. Por isso que eu digo que o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de propaganda política. Por isso aí que eu estou mostrando aqui. E você vê, é o mesmo modelo que está no financiamento de filme agora. Eu fui ver 2 filmes recentemente no cinema, depois que eu me mudei para cá. Fui ver primeiro o filme do Davi, o desenho animado da Angel Studios, que é a mesma que fez o The Chosen, a mesma que fez o Sound of Freedom. É um desenho animado sobre a vida do rei Davi bíblico. Um desenho espetacular, uma coisa maravilhosa. Minhas filhas adoraram. Minha mulher falou, nossa, que coisa bacana, assim, mas um primor. Como é que o filme foi financiado? Com a venda dos ingressos. A gente lá termina o filme, você pega um QR Code e você filma o QR Code e você compra ingressos para várias pessoas que você não pode... que não tem dinheiro para assistir, crianças que não têm dinheiro para assistir, etc. E você ajuda o filme a ser produzido. E eu quero mais filmes assim. E o filme também tem sucesso nas bilheterias. E um espetáculo. Esse é o modelo de financiamento que a gente quer. Mas o que exige? Exige a capacidade que um americano tem, e faz isso no jornalismo, e que o brasileiro não tem, que é de ir lá e falar assim, como eu fiz, pegar QR Code e não, eu vou comprar, eu vou financiar, eu quero que isso continue existindo mais. Então eu não vou esperar que alguém resolva o problema dos estúdios de Hollywood. Eu vou fazer a minha parte. Aí você contrasta isso com a bosta. Eu fui ver Avatar, o último filme do Avatar. Já é um saco, ninguém aguenta mais aquele troço de puta, propaganda ambientalista, e mata a baleia, e aí não sei o quê, e meu Deus, e é um festival. O filme, se você não percebeu, perceba isso. Os filmes do Avatar são o seguinte: o homem mau chegou aqui, civilizado, para explorar os recursos naturais. Aí eles mostram os caras no filme arrancando umas baleias que são boazinhas pra caramba, as baleias jubartes ali, que são amorosas. Elas são mais humanas do que os humanos. As baleias do filme do Avatar são mais humanas do que os humanos. Baleia canta música, baleia tem sentimento, tem hierarquia, tem conselho das baleias, é tudo muito assim, elas são super humanas. E os humanos? Não, os humanos são os filhos das putas. Os humanos chegam e atacam os bons selvagens que vivem em harmonia com a natureza. E aí o filme passa a ser uma satisfação. E isso é um troço que atua num nível psicológico que você nem percebe. Ele passa a ser uma satisfação em você ver bichos destruindo e trucidando os seres humanos. A mãe terra se vingando, se vingando da maldade dos homens. Eu falo, porra, mas alguém... E 3 horas de massacre humano. O filme roteiro os seres humanos maus aparecem, massacram a natureza boazinha, e depois a gente vê a natureza se vingar, que é a mentalidade diabólica, porque o diabo odeia o homem. A mentalidade diabólica
de que o homem é o problema do mundo. E é por isso que a gente precisa impedir que os homens se reproduzam, esterilize eles de todas as formas possíveis, desde a alimentação até medicamentos e o que quer que seja, até abortos, especificamente abortos, assassinatos dos bebezinhos nas clínicas. Precisamos reduzir a população. É isso, é essa bosta que você vê na velha estrutura da Hollywood, com o esquema dos financiamentos dos grandes estúdios. A solução para isso é o Angel Studios, financiado por você. É a mesma coisa do jornalismo, pô. A mesma coisa do jornalismo. O antídoto para a Globo é o Paulo Figueiredo, é a Timeline, e a gente faz um estrago, é o Fio Diário, é a Revista Oeste. Eu sei que vocês estão putos com o Oeste, talvez vocês tenham até razão, eu não sei porque eu não assisto, mas eu vejo as reportagens e acho importante. Então, assim, a gente precisa de mais disso. É o Brasil Paralelo. Essas são as alternativas. Você não precisa gostar de todo mundo em todos os lugares, mas você tem que financiar os caras que você acha que fazem alguma diferença. O Braddock. Acho que o Braddock não tem assinante, não sei. Mas eu fiz parte do Braddock. E contra isso não tem como lutar. Tem como lutar. Porque senão vão ver, por exemplo, a imprensa questionando o resultado, a forma como acontecem as eleições. Né? As eleições são um grande assunto desse ano. Ontem eu abri o programa falando sobre a pesquisa Atlas, mostrando o crescimento do Flávio, que é unânime em todas as pesquisas. E eu já disse que quanto mais o Flávio for aparecendo, mais ele vai reduzir a rejeição dele, mais ele vai crescer. Extremamente competitivo para ganhar as eleições. Eu não tenho preocupação com o Flávio do ponto de vista eleitoral de votos. Agora, quais são as minhas preocupações? Quais são as preocupações de vocês no chat? Vocês digam. As preocupações que eu escuto de todo mundo, é claro, são as maquininhas, que trazem consigo descrédito completo em relação ao sistema eleitoral. Conduzido por esses mesmos putos que têm resort e empresa de curso de fachada e propina, etc, etc. Esses são os caras que a gente quer que confie para cuidar do sistema eleitoral. E a gente tem a preocupação, porque a mídia não vai falar disso, a mídia é comprada, só tem rede social. E eles, obviamente, querem censurar as redes sociais, querem impedir a gente de falar. Eu mostrei os números da pesquisa da Quest, mostrei quem se informa pelas redes sociais, ou seja, quem recebe o que a gente diz, acorda e vota majoritariamente Flávio Bolsonaro. Quem recebe Globo, essa mesma paga com o dinheiro do complexo industrial da propina, vota Lula. Então você tem maquininhas e todo um complexo fazendo propaganda para o candidato do lado do esquema. E, obviamente, quando eles olham esses dados e olham o crescimento, vejam a audiência que a gente tem aqui no programa. Dezenas de milhares de pessoas assistindo aqui. Sempre, todo programa que está na época mais baixa, 30 mil pessoas assistindo ao vivo. Quase sempre passamos de 1 milhão de pessoas assistindo por episódio, se você for somar os múltiplos canais, cortes, etc. Um programa feito a partir do exílio, com um sujeito com 2 câmeras, aliás, hoje uma só, porque a segunda câmera eu já desmontei para viagem. Um estúdio em casa, muito bonito, aliás, acho bacana. Mas ainda assim é um estúdio em casa, e esse sujeito faz um estrago com 3 pessoas trabalhando no Brasil. E esse sujeito faz um estrago maior do que quase todas as redes de televisão e de notícias na TV a cabo. A gente tem mais audiência que a Band News, a gente tem mais audiência que a SBT News, a gente tem mais audiência que a Jovem Pan, a gente tem mais audiência que a CNN. Em geral, dependendo do programa, a gente tem mais audiência, não estou falando só na internet, eu estou falando inclusive na televisão, do que a Globo News. Os grandes medos que a gente tem, então, é o quê? São a transparência eleitoral, que a gente vai ter que cobrar,
e a liberdade de expressão. Inclusive, a liberdade de expressão existe para exigir a transparência eleitoral que eles não querem dar. Afinal, todos aqueles que exigiram transparência e apontaram os problemas em 2022, quando o TSE estava sob a presidência do Alexandre de Moraes, ora, todos estão presos ou exilados. Que é o meu caso. Quero ver um cara no Brasil. É o que eu falei pro Inteligência Limitada. Falei, faz uma live com o argentino aí. Entrevista aí, garanto que vai ter audiência. Não, aí é melhor não, né? E apesar do TSE não estar mais sob a presidência do Alexandre, agora a presidente é a Carmen Lúcia, aquela do só a cabecinha, o sistema já anunciou quais são os seus movimentos. E o TSE está propondo novas regras para as eleições de 2026 que quase ninguém está comentando. Corte bom para as redes sociais, viu? Vejam a reportagem da Agência Brasil. Redes sociais e IA. Como de praxe, as minutas de resolução eleitoral foram assinadas pelo vice-presidente do TSE, posto atualmente ocupado pelo ministro Nunes Marques. Entre as principais sugestões está... Vejam vocês, eu estou lendo aqui. Entre as principais sugestões está o aumento da responsabilidade das plataformas das redes sociais por conteúdos que promovam ataque ao processo eleitoral. Ataque ao processo eleitoral. Olha os termos. O ministro Nunes Marques propôs que as empresas provedoras sejam obrigadas a retirar do ar as publicações mesmo sem autorização judicial. Pela regra vigente, que valeu para as últimas eleições municipais, aquela que o X estava derrubado, os provedores de serviços de redes sociais somente poderiam ser responsabilizados caso descumprissem alguma decisão judicial. Nunes Marques propôs aumentar o rigor contra esse tipo de conteúdo. Nunes Marques. Não foi o Alexandre de Moraes, não foi o Toffoli, não foi o Flávio Dino. Nunes Marques. O ministro, contudo, eu estou lendo aqui Agência Brasil. Tá? O ministro, contudo, deixou inalteradas as regras sobre a utilização de inteligência artificial durante a campanha. Em 2024, o TSE aprovou uma série de normas para o uso de IA na propaganda eleitoral, incluindo a vedação do chamado deepfake, conteúdo fabricado em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos e que tenha sido gerado, manipulado digitalmente para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz da pessoa viva, falecida ou fictícia. Veja, eu falo para vocês, eu juro, Nunes Marques talvez não esteja lendo o que a sua equipe esteja fazendo. Alô, ministro Nunes Marques? Alô, Cássio? Cássio será o presidente do TSE durante as eleições de 2026. E a ideia que ele assinou é que as redes sociais sejam obrigadas a retirar publicações do ar, mesmo sem autorização judicial para isso. Ou seja, se o TSE achar que você não pode falar que o PT é o partido dos traficantes, então ele tem o direito de mandar um ofício para o X, para o YouTube, para a Meta, e eles vão ser obrigados a derrubar sua publicação sem precisar nem da análise da legalidade por parte de um juiz. E ai, se você criticar as maquininhas. Ai, imagina, especialmente ataques ao sistema eleitoral, a crítica a essa bosta que esses levadores de 129 milhões de propina através de escritório de advogado familiar conduziram em 2022. Essa bosta desse sistema eleitoral. Que metade dos brasileiros não confiam. 40 e poucos por cento, milhões, dezenas de milhões de brasileiros não confiam. Vejam isso, olha a loucura. Dezenas de milhões de brasileiros não confiam em um sistema e é proibido, por regra do tribunal, criticar o próprio sistema. Ou seja, essas dezenas de milhões, que podem até ser minoria, podiam ser 1 milhão, 2 milhões. Algum tribunal tem o direito de calar a opinião de 2 milhões de brasileiros? Não deveria ter o direito de calar a opinião de 1. Mas estamos falando de dezenas de milhões. E isso assinado pelo gabinete do Cássio Nunes. Eu só posso crer que ele não saiba o que está fazendo. Que foi um erro do estagiário, que contratou alguém, sei lá. Eu sou uma pessoa que gosta de crer na inocência das pessoas. Então alguém alerte o ministro. Aliás, eu tenho um aviso importante aqui para vocês.
Porque é possível enviar sugestões sobre as eleições de 2026 para o TSE. Você pode enviar sugestões, está aberto o período para enviar sugestões para o TSE. E eu acho que as pessoas devem, sim, entupir o TSE de sugestões. Eu acho pedir voto impresso nesse ano perda de tempo, que não vai acontecer. Mas vocês podem pedir, por exemplo, transparência eleitoral com fiscalização independente, externa, internacional, acesso ao código-fonte, funcionamento das urnas, mais gente acompanhando o processo de apuração e por aí vai. Eu creio que isso já ajuda. Você pode falar, não vai adiantar nada, sempre tem aqueles caras, não vai ficar parado, não sei o quê, mas você está se omitindo. Você entra aqui com alguns cliques. Mica, por favor, coloca depois do programa de hoje o site onde as pessoas. Eu já publiquei no X, mas pode botar de novo. O site do TSE, onde as pessoas podem fazer essas sugestões. Se puder aqui, a equipe também bota hoje, excepcionalmente, o link na descrição. Faz sua parte, manda sugestões. Vou botar aí, bota no chat aqui, fixado no chat. Isso. Chat, link na descrição, bota no X, é isso que tem que acontecer. Pois bem. Eu queria falar sobre o negócio da caminhada do Nicolas, vi cenas bonitas, mas eu não, infelizmente não vai dar tempo. Eu estou hoje embarcando para quase 20 dias fora, acompanhando o senador Flávio Bolsonaro na visita dele a Israel, o Oriente Médio. Então, mas continuaremos com o Paulo Figueiredo Show, estou levando equipamento, câmera, vou levar bastante coisa para a gente poder continuar fazendo o programa. Então, agradeço aí imensamente aqueles que apoiam esse trabalho, não sou contratado da campanha, não ganho nada por isso, continuo efetivamente dependendo do seu apoio. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, quantia de pouco mais de $5 por mês, ou $49 por mês para você se tornar meu patrono Gold, que é quem carrega o piano nas costas para os vários, dos milhares aqui que estão nos assistindo, que não conseguem pagar. Eu estou bem animado para esse ano. Eu estou bem animado. Acho que a gente tem uma missão. Não vai resolver o problema, mas a gente tem uma missão. A missão é eleger o Flávio Bolsonaro. Que, eu volto a dizer, não é o fim da guerra. Pois Flávio Bolsonaro eleito, vocês imaginam o quê? Que esse esquema inteiro vai ser desmontado com a eleição de presidente? Eu acho que o Olavo de Carvalho já ensinou pra gente que não é assim que a banda toca, né? Eu acho que a gente já entendeu que, como eles mesmos dizem, né? Tomar o poder é diferente de ganhar as eleições. Vale para os dois lados. Muita injustiça. Muita putaria, cara, é um contraste, né? Ver lá a caminhada do Gustavo Gaia com o Nicolas, com o Carlos Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro, ver o cara cheio de problema, preso. Todo mundo sabe que o cara é um cara honesto. Todo mundo sabe que o cara não fez sacanagem, que nem tentou dar golpe nenhum. Todo mundo sabe. E, no entanto, o cara tá lá, lascado, preso, todo ferrado. Tentaram matar o cara tá todo arrebentado. E aí você olha o contraste disso com o Dias Toffoli mandando e desmandando no país, com o Alexandre recebendo. Não pode ser uma sociedade. Você não... Assim, eu sei que dá desgosto, e eu fico desgostoso também. Mas a gente não pode deixar de lutar, sei lá, eu não sei. Eu não sei como é que algumas pessoas conseguem falar assim, Dani-se, vou prestar atenção na minha própria vida. Já falei, né? Eu vim aqui na semana, acho que passada, eu vi o filme O Patriota, do Mel Gibson, com as minhas filhas, e ele é exatamente isso, né? O filme é sobre este cara que tem condições de fazer, que tem condições de ajudar, mas no final das contas ele resolve virar as costas, e a guerra chega até ele, e no final acaba custando a família dele. E isso vai acontecer com muitos de vocês que estão virando as costas. Isso vai acontecer.
Ou vocês vão ser vítima da violência, ou vão ser vítima da falência da empresa de vocês, porque vocês não conseguiram o mínimo de condições, ou vocês vão ser vítimas de uma injustiça, ou vão ser vítimas de censura. A guerra vai chegar até vocês, vai pegar os filhos de vocês, os netos de alguns. Então não tem como se omitir. E a gente vai buscar todo o apoio internacional possível para isso. Israel é fundamental para a gente nesse momento. Os caras têm muita inteligência, muita tecnologia e muita influência. Então, essa viagem é uma viagem importante. Até na terça-feira, se Deus quiser, num fuso horário completamente esquisito, estarei de volta às 3 horas da tarde do horário de Brasília. Aguardo a audiência de vocês, mandem um programa para todo mundo, se inscrevam no canal, mais uma vez, se inscrevam no canal Paulo Figueiredo Show, no canal da TV Flórida e no canal do Olavo do Carvalho. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América, Deus abençoe Israel e até terça-feira. Figueiredo.